Você já imaginou um rio que pode te engolir em segundos, ou cujas águas abrigam criaturas letais e mistérios que desafiam a compreensão humana? Prepare-se para uma viagem pelos 10 rios mais perigosos do mundo. Eles não são apenas belos cenários naturais, mas verdadeiros desafios à sobrevivência. Se você acha que nadar em um rio é algo seguro, este vídeo vai te fazer pensar duas vezes. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre esses majestosos e, ao mesmo tempo, aterrorizantes cursos d'água. 1. Rio Amazonas, o gigante assassino. Começamos nossa jornada pelo poderoso Rio Amazonas, que se estende por mais de 7.000 quilômetros através da América do Sul. Este rio não é apenas o maior em volume de água no mundo, mas também é um dos mais perigosos. Suas águas são o lar de uma impressionante biodiversidade, incluindo algumas das criaturas mais mortais do planeta. As piranhas, famosas por seus dentes afiados e comportamento predatório, são uma ameaça constante, capazes de atacar em grandes grupos. As cobras sucuris, que podem atingir até 10 metros de comprimento, são predadores furtivos que espreitam debaixo d'água, prontos para atacar qualquer presa desavisada. E não podemos esquecer da raia de água doce, cujo ferrão venenoso pode causar dor excruciante e até a morte. Além disso, o Amazonas é conhecido por suas tempestades repentinas e fortes correntezas que transformam uma simples travessia em um pesadelo mortal. Mesmo os exploradores mais experientes sabem que, no Amazonas, qualquer erro pode ser fatal. 2. Rio Congo, a fúria da África. Saímos da Amazônia e aterrissamos na África Central, onde o rio Congo impõe respeito por sua força avassaladora. Com uma extensão de aproximadamente 4.700 quilômetros, o Congo é o segundo rio mais volumoso do mundo, logo atrás do Amazonas. O que torna o rio Congo especialmente perigoso são suas profundezas misteriosas e suas violentas corredeiras. A famosa Garganta de Ingá, uma das corredeiras mais poderosas do mundo, é conhecida por suas águas revoltas e redemoinhos que engolem barcos inteiros sem deixar vestígios. O Congo também esconde em suas águas criaturas ameaçadoras, como os crocodilos do Nilo, que não hesitam em atacar presas humanas, e os hipopótamos, que são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro grande animal. Além disso, as margens do Congo são habitadas por comunidades que dependem do rio para sobreviver, mas que também vivem à mercê de suas perigosas cheias, que podem inundar vilas inteiras e devastar colheitas. Explorar o rio Congo é uma aventura que poucos ousam tentar, e que ainda menos sobrevivem para contar. 3. Rio Orinoco, o monstro da Venezuela. Viajamos agora para o norte da América do Sul, onde o rio Orinoco se destaca como um dos rios mais temidos da região. Com cerca de 2.140 quilômetros de extensão, o Orinoco atravessa vastas áreas da Venezuela e da Colômbia, mas não se deixe enganar por sua beleza natural. Durante a estação chuvosa, suas águas podem subir rapidamente, causando inundações devastadoras que transformam paisagens inteiras em verdadeiros campos de destruição. O Orinoco é famoso por seus redemoinhos traiçoeiros, que podem arrastar barcos para debaixo d'água em questão de segundos. Além disso, suas águas abrigam o temível jacaré-aço, que pode atingir até 6 metros de comprimento e é conhecido por sua agressividade. Este predador é capaz de despedaçar suas presas com uma força incrível, tornando qualquer travessia pelo Orinoco um risco enorme. Mas não são apenas as criaturas do rio que representam perigo, as fortes correntes e bancos de areia móveis tornam a navegação extremamente difícil e perigosa. O rio Orinoco é um verdadeiro campo de desafios, onde a natureza mostra sua face mais implacável. 4. Rio Yangtze, o dragão chinês. Agora, na China, nos deparamos com o imenso rio Yangtze, o terceiro maior rio do mundo, com mais de 6.300 quilômetros de extensão. Este rio, que já foi testemunha de alguns dos piores desastres naturais da história da China, continua a ser um dos mais perigosos. As enchentes do Yangtze são famosas por sua devastação. Em 1931, uma série de inundações causadas pelo rio resultou na morte de cerca de 4 milhões de pessoas, tornando-se uma das maiores catástrofes naturais de todos os tempos. O Yangtze é também conhecido por suas corredeiras perigosas, que escondem rochas submersas e destroços de antigos navios, tornando a navegação um desafio constante.
Com um rápido desenvolvimento industrial e urbano ao longo de suas margens, a poluição do rio se tornou um problema grave, aumentando a presença de bactérias e toxinas que podem ser fatais. Além disso, o Yangtze é habitat de espécies invasoras, como o peixe cabeça de cobra, que é altamente agressivo e pode atingir até 1 metro de comprimento. Explorar o Yangtze não é apenas enfrentar suas águas traiçoeiras, mas também os perigos ocultos que se escondem em suas profundezas. 5. Rio Mekong, a serpente mortal da Ásia. Continuando nossa jornada pela Ásia, chegamos ao rio Mekong, que atravessa 6 países: China, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. Com 4.350 quilômetros de extensão, o Mekong é vital para milhões de pessoas, mas também é uma das vias fluviais mais traiçoeiras do mundo. Durante a estação das monções, as águas do Mekong sobem rapidamente, causando enchentes que devastam vilarejos e lavouras inteiras. As correntezas do rio são famosas por serem imprevisíveis, variando de tranquilas a violentas em questão de minutos, e os navegantes devem estar constantemente alertas para evitar tragédias. Além disso, o Mekong é lar de perigos como o crocodilo siamês, que, embora raro, ainda habita certas partes do rio e pode ser extremamente agressivo. O rio também sofre com a poluição industrial e agrícola, que contaminou muitas de suas águas, tornando-as perigosas para consumo humano e para a vida aquática. A presença de contrabandistas, que usam o rio como rota, acrescenta um risco extra para quem se aventura por suas águas. O rio Mekong é uma força da natureza que demanda respeito e preparação de todos que ousam enfrentá-lo. 6. Rio Paraná, o colosso sul-americano. Voltamos à América do Sul, onde o rio Paraná, com seus 4.880 quilômetros de extensão, se apresenta como um dos rios mais importantes e perigosos do continente. O Paraná é a principal artéria fluvial de países como Brasil, Paraguai e Argentina, desempenhando um papel crucial no transporte de mercadorias e na geração de energia hidrelétrica. Mas suas águas escondem perigos mortais. As fortes correntezas do Paraná, especialmente nas áreas próximas às suas usinas hidrelétricas, como a famosa Itaipu, são capazes de arrastar qualquer embarcação que não esteja preparada. Durante as chuvas intensas, o nível do rio pode subir rapidamente, causando inundações catastróficas que afetam comunidades inteiras. O Paraná também é conhecido por seus redemoinhos e bancos de areia que surgem inesperadamente, transformando uma travessia aparentemente segura em uma armadilha mortal. Além disso, o rio é habitat de várias espécies de peixes predadores, como a dourada e o surubim, que são altamente valorizados pelos pescadores, mas que também representam um perigo para os banhistas. Aventurar-se pelo rio Paraná é entrar em um território onde a natureza dita as regras, e qualquer deslize pode custar a vida. 7. Rio Brahmaputra, a fúria do Himalaia. Agora, do topo do mundo, na cordilheira do Himalaia, desce o imponente rio Brahmaputra, que percorre mais de 2.900 quilômetros através da China, Índia e Bangladesh. Este rio, cujo nome significa filho de Brahma, é tão venerado quanto temido. A cada ano, durante a temporada de monções, o Brahmaputra se transforma em uma força destrutiva, causando enchentes que varrem vilarejos inteiros e deixam milhares de desabrigados. Em Bangladesh, um dos países mais afetados, as enchentes do Brahmaputra são responsáveis por grandes tragédias humanas, resultando em mortes e perdas de colheitas. Além disso, o rio é famoso por mudar de curso de forma imprevisível, o que o torna ainda mais perigoso para as comunidades ribeirinhas. Suas águas, carregadas de sedimentos e detritos das montanhas, escondem correntes traiçoeiras que podem engolir barcos e pessoas sem aviso. O Brahmaputra também é habitat de espécies perigosas, como o crocodilo de gavial, que pode atingir até 6 metros de comprimento e é conhecido por sua mandíbula afiada. Navegar pelo Brahmaputra é um desafio que só os mais experientes se atrevem a enfrentar, e mesmo assim, com grande cautela. 8. Rio Zambeze, as Cataratas da Morte. Nossa próxima parada é o majestoso rio Zambeze, que atravessa 6 países africanos, incluindo Zâmbia e Zimbábue, onde forma as espetaculares Cataratas Vitória, uma das maiores quedas d'água do mundo. Mas o Zambeze é muito mais do que um cenário de beleza natural, ele é um rio traiçoeiro e perigoso. As Cataratas Vitória, com sua queda de 108 metros, são apenas o começo dos perigos que o Zambeze oferece.
Abaixo das cataratas, o rio continua seu curso com corredeiras violentas, onde redemoinhos e ondas poderosas podem capotar barcos em segundos. Além disso, o Zambeze é infestado por crocodilos e hipopótamos, dois dos animais mais perigosos da África. Os crocodilos do Zambeze são conhecidos por sua agressividade, atacando tanto humanos quanto animais que se aproximam das margens. Os hipopótamos, apesar de sua aparência aparentemente dócil, são extremamente territoriais e atacam qualquer um que entre em suas águas. Estes animais, combinados com a força das correntezas, fazem do rio Zambeze um dos mais letais do mundo. Aventurar-se por essas águas é uma tarefa para os mais corajosos e bem preparados. 9. Rio Mississippi, o gigante americano. Nos Estados Unidos, o rio Mississippi é um dos mais icônicos e extensos, com 3.734 quilômetros de comprimento. Este rio desempenha um papel crucial na economia americana, servindo como uma importante via de transporte. No entanto, o Mississippi também é conhecido por sua força destrutiva, especialmente durante as cheias. As inundações do Mississippi têm causado inúmeras tragédias ao longo da história, destruindo cidades inteiras e deixando milhares de pessoas desabrigadas. As margens do rio são frequentemente atingidas por tempestades severas que aumentam o volume de água, tornando o rio ainda mais perigoso. Navegar pelo Mississippi não é uma tarefa fácil. Redemoinhos invisíveis e obstáculos submersos, como árvores caídas e destroços, já afundaram muitos barcos ao longo dos anos. Além disso, o Mississippi é lar de uma grande variedade de vida selvagem, incluindo jacarés que podem representar um perigo adicional para quem se aventura em suas águas. Explorar o rio Mississippi é como entrar em uma arena onde a natureza dita as regras, e em qualquer momento, pode mostrar sua face mais implacável. 10. Rio Nilo, o velho e mortífero rio. Finalmente, chegamos ao lendário Rio Nilo, o mais longo do mundo, com 6.650 quilômetros de extensão, atravessando 11 países do nordeste da África. Este rio, que foi o berço de uma das civilizações mais antigas e influentes do planeta, continua a ser um dos mais desafiadores. O Nilo é conhecido por suas águas traiçoeiras, que escondem perigos como rochas submersas e redemoinhos que podem surpreender até os mais experientes navegadores. Além disso, o Nilo é habitat dos crocodilos do Nilo, uma das espécies mais letais de crocodilos, que pode atingir até 6 metros de comprimento e é conhecida por sua agressividade e força brutal. Esses predadores não hesitam em atacar humanos que entram em seu território. Outro perigo do Nilo são as enchentes sazonais, que já foram vitais para a agricultura egípcia, mas que hoje podem causar grandes destruições em áreas densamente povoadas. As águas do Nilo também escondem doenças como a esquistossomose, transmitida por parasitas que vivem em caramujos de água doce, representando um risco adicional para quem se banha ou utiliza suas águas. O rio Nilo é uma força da natureza que, ao longo de milênios, moldou a história, mas que também continua a representar um grande desafio para aqueles que se aventuram por suas águas. E aí, você teria coragem de se aventurar por algum desses rios? Eles são tão belos quanto mortais, lembrando-nos do imenso poder da natureza e de como, por mais que avancemos, ainda somos vulneráveis frente a ela. Deixe nos comentários qual desses rios mais te impressionou e se você conhece algum outro rio perigoso que deveria estar na nossa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo incrível como este.